Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Eco Debates aqui pela rede Eco TV, canal 9 NET Digital e 96 NET Analógica. É claro que você também pode nos pegar pela internet, pela web, www.redeecotv.com.br e aí é para todo o planeta, para todo o globo. Aqui no ABC você pega pelo 9 Digital e 96 Analógico da NET ABC. Este é o programa do debate democrático de ideias. Todos os dias, é claro, nós temos aqui um tema bastante interessante para poder debater. Hoje, gente, o nosso assunto, e eu vou querer, é claro, a sua importante ligação. O nosso assunto hoje é dependência química, ou seja, a problemática das drogas na sociedade brasileira e, por que não dizer, na sociedade mundial, internacional. Então, hoje o nosso tema é dependência química. É um tema importantíssimo, como sempre. E é claro, minha amiga, é claro, meu amigo, eu quero a sua ligação, a sua participação a partir de agora. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Está ali o Elton Orsi, está ali o Bruno Zanoni. Não vai errar o nome do rapaz. Outro dia chamaram o rapaz de Bruno Danone. Olha quanta maldade. Bruno Danone é brincadeira, né? É Bruno Zanoni, nosso amigo, está ali para poder atender você através do 2379-4733. O tema da dependência química nos leva não somente a uma extensa lista de drogas, mas também a um amplo leque insondável, de insondáveis questionamentos pelas maneiras e razões e situações em que a sociedade lida com as substâncias que alteram os sentidos e o corpo. Muito bem, e eu tenho aqui um convidado especial para poder falar sobre isso. Eu vou passar para você o perfil dele. Ele nasceu em São Paulo, é pedagogo e palestrante. Em 1996, ao lado do amigo Silvio Paulini, fundou o grupo Gabata de apoio e recuperação de dependentes químicos. Por meio desse projeto, chegou a ser apresentador de TV. Olha que maravilha! Com o programa Gabata e Você. Durante 3 anos. Eu falo dele, Ricardo Galhardo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É bom estar aqui, é bom debater, é bom conversar. Muito bem. É bom a gente passar e socializar conhecimento. Contem comigo, participem, façam perguntas, que o nosso propósito é esse, né? Semear. Não se importando muito com a terra, mas jogar semente. Claro. Eu falava agora há pouco com o Ricardo, há um tempo desse atrás, ele até confirmou os números. Eu vi qualquer coisa que o tráfico internacional de drogas movimentava um valor de quase 2 trilhões de dólares ano. Ora, se você imaginar que o PIB norte-americano é de quase 10 trilhões, quer dizer, é quase uma quinta parte aí do PIB americano e talvez até maior do que o nosso PIB. É um problema muito sério esse, Ricardo, e eu não vejo a atenção das autoridades para poder debelar ou pelo menos combater esse problema. Por quê? Eu acredito que fica difícil realmente combater, não é? Nós temos aí uma substância ou substâncias, né, que dão prazer. E quando você mexe com o prazer, né, do ser humano, né, você está mexendo com algo realmente, vamos dizer assim, que até contradiz aquilo. Você vai tirar o prazer. Só que nós sabemos já através dos tempos, né, desde a mamãe egípcia que já dava ópio para a criança parar de chorar, que nós temos um problema aí no abuso. Então nós temos duas coisas que são bem definidas, né? Existe o uso de drogas, até, pode dizer assim, já pensou da gente sem uma anestesia, numa cirurgia, um ópio? Né? Já pensou a gente, por exemplo, não ter uma substância que tire a dor, uma dolantina, um Demerol? A morfina, que serve como medicamento? Quer dizer, então acho que assim, as drogas estão aí para o nosso bem. Então existe o uso devido, né? Mesmo da cannabis, da maconha, você vai tirar lá um comprimido que você vai dar para uma pessoa que está em quimioterapia para não ter náuseas e de repente para ter fome. Porque a quimioterapia, o tratamento do câncer tira muito. Então você tem hoje, por exemplo, a base de uma substância da cocaína que é vasoconstritora numa operação do globo ocular, é ótima. Então você tem o uso devido. O problema é o uso indevido. Por quê?
Porque todas essas substâncias são psicotrópicas. O que quer dizer isso? Sim. Psico, mente, tropismo, atração. Então são drogas atraídas pela mente. Então não é como a aspirina, que não é um psicotrópico. Quando você coloca para dentro de você uma droga psicotrópica, você pode ter certeza que ela vai se adaptar no seu sistema nervoso central. Você vai ficar dependente dela. Nós estamos falando de uma neuroadaptação da substância. E essa adaptação da substância é que gera as compulsões, que significam desejos avassaladores às vezes. Nós vemos rapazes, porque a avó ou a mãe não deu um dinheiro, vem a agressão. Nós vemos o crime, não é? Certo. O rapaz, quando... Tem um caso interessante que eu quero até ilustrar já, se você me permite. Sim, fica à vontade. Ele chegou para assaltar o motorista, né? Um cidadão, e quando ele colocou lá a arma, ele falou assim, me dá 10 reais. O cidadão tirou 50. Ele falou, eu falei 10. Quer dizer, ele não está vendo a nota, ele está vendo a pedra de crack na nota. Que aquilo compra pedra com 10. Por 10. Mas o rapaz deu 50. Sim. Ele falou, não, eu quero 10. Então, para você ver o poder de fogo que é essa adaptação das drogas na mente da pessoa. Eu conversava agora há pouco com o Ricardo, claro, nos bastidores, e eu falei a palavra vício, né? Porque quando a gente fala de droga, o Ricardo, a gente pensa logo em vício, né, gente? Isso é bem natural. Aí o Ricardo me corrigiu, porque ele é o especialista. Quer dizer, não é vício. Não. É doença. Realmente, existe o que nós chamamos de adaptação neurotransmissora da substância psicotrópica no cérebro, não é? Isso, ela é desenvolvida, então é que essa doença da dependência química já se diz que é uma das doenças que mais matam no mundo. Pelo que eu sei e estudei, ela só perde para doenças do coração e câncer, ela mata mais que a malária. Não é? Agora, ela não vai matar de uma maneira assim, a droga mata, não é? Vai matar numa pancreatite, vai matar numa cirrose, vai matar num AVC, vai matar num acidente. São as consequências do uso da droga. Né? Se você pegar hoje aí as pessoas, por exemplo, quantos artistas, né? Eu sou da época que perdi Elis Regina. Né? Algumas pessoas perderam outros artistas, a Amy foi agora, outros, e a gente está assistindo. O próprio John Lennon, trilhamos o caminho das drogas, não há nada lá, não é? Então, existe o sofrimento, não é? Então, nós temos aí o quê? Nós temos a ideia de, né, através dos especialistas, hoje, como você pega um Laranjeira, um doutor, como aquele... esse que tem um livro bom, O Revólver que Sempre Dispara, Emanuel Ferraz Vespucci, falecido, mas deixou um legado. Quer dizer, nós temos hoje essa base, né, para afirmar que vício é unha. Internet, isso é jogo, vício. Lógico, você está lá no prazer, solta aquela endorfina, você está gerando um vício. Agora, a partir do momento que você coloca uma substância para dentro de você está desenvolvendo uma adaptação sobre aquela substância e isso tem nome. Uma dependência. CID-10, dependência química. Isso na família, isso na sociedade, isso no mundo corporativo. Agora, a minha pergunta é, será que as autoridades, a sociedade, o governo federal, as políticas sanitárias encaram a droga como essa dependência, como essa doença, ou ainda estão pensando no primário, que é apenas um vício? Eu acho que estava arcaico até tempos atrás. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ver o governador de São Paulo, o Alckmin, dizer, é uma doença. Né? Ele olhou para a câmera, nós vamos tratar os dependentes químicos, nós vamos combater o tráfico, mas é uma doença. Por isso que eu sou a favor de você realmente descriminalizar. Agora, ele é um médico, né? Ele pode fazer, de repente, esse... Puxa, a vida é uma bênção, né? Você pega uma pessoa que já começa a esclarecer, né, desde o alto escalão, que nós temos aí uma substância, ou substâncias no mercado que geram, né? As duas legalizadas nós temos, né? O álcool e a nicotina, né, o cigarro, não é? São as duas substâncias legalizadas. Que são drogas legalizadas. Proibidas para menores, as duas, não é? Certo. Né? Isso são proibidas para menores. Porque deu uma pessoa falou assim, mas o meu pai bebe, por que eu não posso beber? Eu escutei de um médico, o Dr. Fábio, né, vai aqui meu abraço, ele diz assim, da clínica Huxley, ele diz assim, o adulto, quando bebe, bate com o martelo numa árvore. O jovem, quando bebe, bate com o martelo na mudinha. Seja árvore, né? Ele deixa bem claro, né? Certo. Você não dá informação para bebida alcoólica. Posteriormente, é lógico. O álcool... Mas, sem querer te cortar, mas o adulto
bebe, sendo pai, sendo referencial, ele acaba sendo um referencial ruim para o filho. Eu acho que não, porque existe o que nós chamamos de as pessoas que perdem o controle sobre a substância e as pessoas que realmente bebem de maneira... socialmente. Não digo socialmente, bebem de maneira a não chamar atenção, nunca perdem dias de serviço, são pessoas que, sabe, levam a vida, tomam, fazem o seu happy hour. Eu acho que essa coisa, sabe, de muitas vezes estigmatizar qualquer pessoa que toma uma cerveja hoje, né, de repente, lá, não, a gente precisa ponderar, não é? Existem as pessoas que perdem o AA, que é a instituição que mais salvou vidas no século passado. Sabe o que eles dizem? O que eles proclamam? Ninguém se torna alcoólatra por tanto beber. As pessoas começam a beber descontroladamente por ser alcoólatras. É a predisposição orgânica, que muitas vezes, além de outras comorbidades, é que vão fazer com que essa pessoa perca o controle sobre a substância. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem provocativa para você. Agora é 11h14, a gente vai já para um break comercial. Já estão chegando já, aqui urge o negócio. Olha, estão chegando já algumas ligações e a gente vai divulgar daqui a pouquinho e, é claro, fazer aqui as perguntas pertinentes ao Ricardo. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Hoje estamos falando sobre dependência química. É, meu amigo, é, minha amiga, drogas. Você tem alguma dúvida? Ligue e participe. Nós estamos aqui com ele, o Ricardo Galhardo Blanco, que, entre outras coisas, é pedagogo e palestrante, é um especialista nessa área e está aqui para poder tirar qualquer dúvida que nós tenhamos a esse respeito. A gente vai para um breve intervalo comercial e, como esse programa aqui é o programa da provocação, deixa eu fazer uma pergunta bem provocativa para o Ricardo. Nós falamos aqui praticamente de duas drogas que são, vamos dizer assim, lícitas, que é a droga, a bebida, a cachaça, o álcool e o fumo. Você é a favor da liberação das drogas? Ele vai responder daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e, com o tempo, pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ok, meu amigo, minha amiga, já estamos de volta aqui com o nosso Eco Debates pela Rede Eco TV, canal 9, NET Digital 96, NET Analógica, www.redeecotv.com.br. Eu sou o Tony Duarte, você sabe que nós estamos aqui terça e quinta, sempre às 11 da noite, sábado e domingo é o nosso reprise também, no mesmo horário. Hoje o nosso tema é dependência química. Ligue e participe, 2379-4733, tá ali os nossos amigos para poder atender você. Um abraço para o Davi Arras, hein? Ele inaugurou o programa nesta segunda-feira, Acelerando pela Vida,
todas as segundas, 10 da noite, com Davi Arraes. É um programa que visa despertar a atenção da sociedade para a ajuda mútua, informação sobre como a família deve encarar e como deve tratar as pessoas que estão doentes. É importantíssimo esse programa do Davi Arraes. Um abraço. O Vander estava conosco até bem pouco tempo agora, o nosso diretor, o nosso coordenador, Vander von Leifert, um abraço, Suelen Correia, e o Fábio Beza, que é o nosso editor-chefe aqui do Eco Debates. Eu estou com o Ricardo aqui. Ricardo, eu fiz uma pergunta bastante interessante, que a gente comentava sobre duas drogas que são lícitas, a bebida, chamada cachaça, e o chamado fumo. E aí te fiz uma pergunta provocativa. Você é a favor da liberação das drogas? Eu acho que nós devemos seguir aí o exemplo da própria Holanda, né? O turista, por exemplo, não compra mais, né? Mas na Holanda não é liberado? Não, é liberado para o holandês, mas o sistema identifica, né? Você tem lá um documento lá que está lá marcando que você vai comprar um negócio lá, a maconha. Né? Então o sistema já até identifica aquele que tem um prejuízo de aprendizagem. Você pode perceber, quando você fala em maconha, não querendo aqui, né, chamar as pessoas que fumam maconha de baixo aprendizado, mas é o que a gente vê, não é? As pessoas querem mais o quê? Reggae, aquela coisinha, né? Não, eu escuto reggae, presta atenção, não que eu não gosto. Nós temos um cantor de reggae aqui na televisão. Maravilhoso. Agora, pera um pouquinho, sabe? Ficar debaixo de uma árvore, fumando maconha, contando história, se preocupando em artesanato, pai, da vida passando, porque pode ver. Geralmente uma pessoa que é dada, por exemplo, a cannabis, não vai para física, para química, para matemática, não é? Então, não, é lógico que nós temos artistas, escultores, tudo bem, mas observe, temos duas drogas legalizadas no Brasil que dão o maior trabalho. Aí vamos falar assim, não vão legalizar porque vão acabar com o tráfico. Vamos dizer, uma ideia, isso tem. Você não acha que as pessoas que compraram, porque hoje não compra, né, DVD, você baixa. Certo, né? É verdade. Comprava, né? Na loja ou na barraquinha? Onde comprava? O DVD, você fala? Na loja, pagando lá o imposto pro governo, ou comprava na barraquinha, pirata? Né? O pirata, né? Isso, você acha que vai ter maconha, claro. Vai comprar do governo ou aquelas bolsas na 25 de março? Também. É lógico. Então isso não acaba. Eu acho que hoje o sistema precisa entender. Preciso, de repente, fazer uma contenção frente ao tráfico de droga, claro. Mas eu acho que está numa lei simples de economia. Você diminui a procura, a oferta se perde. Isso com qualquer produto. Prevenção na juventude. A juventude precisa dizer não à doença da dependência, não às drogas. Na adolescência, onde tudo começa, o jovem ele tem uma dificuldade já. Qual? Não pensa na morte. Certo. Acha que vai viver o resto da vida aqui. Por ser assim, o que acontece? Tem os chavões. Qual que é a campanha? Drogas matam, não é isso? Isso é campanha para idoso. Certo, é verdade. Não funciona. Diga não às drogas. Na adolescência, o não é gatilho para o sim. Então a campanha contra as drogas, ela é mal direcionada e é dinheiro jogado fora? Eu acho que sim, sempre foi. Agora, se o objetivo é onde tudo começa, porque passou dos 30 anos, você não vai mais experimentar droga proibida. Observe, eu costumo dizer assim, ó, espera passar a sua adolescência para você experimentar drogas proibidas, porque o álcool vai entrar. Isso não tem jeito. Certo. Entendeu? Agora espera passar a adolescência, por exemplo, você meter o nariz numa cocaína, ou fumar um beck, uma maconha, ou tomar um ácido, um LSD, ou de repente uma outra droga. Você não vai experimentar mais. Você está cercando que a prioridade, então, é a juventude. O foco é o jovem. De prevenção. O foco é o jovem. Agora, o que a gente percebe? Nós já fomos jovens, né, e hoje está cada dia pior, a verdade é essa. Mas você percebe que na juventude, se você não usar a droga, muitas vezes você não consegue se infiltrar, entrar naqueles grupinhos e você fica até alienado do grupo. Mas é isso. Qual que é a grande dica para o adolescente para poder conciliar isso aí, Ricardo? Você nunca foi, por exemplo, para uma cidade do litoral norte. Não preciso falar o nome de uma cidade do litoral norte, certo? Você pensou numa? Caraguatatuba. Pô, bacana. Você nunca foi. Menina, vamos falar numa menina. A sua amiga te convidou, né? Então você está ansiosa, como todo adolescente tá. Por quê? Porque vai conhecer um grupo diferente. Claro. Isso de praxe. A sua amiga conhece todo mundo lá, você não. Quando você chega lá, você é apresentado ao grupo. Todo mundo te aceita, todo mundo te acolhe. De repente, os caras começam a aparecer com drogas e falam, você não usa?
Essa é a hora de dizer Claro. não. De olhar e falar, ó, posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. É difícil. É Maria, mas não é Mané. Não, mas é isso por quê? Porque ela tem prevenção. Ela sabe se colocar aquela substância para dentro do cérebro dela, tá gerando uma adaptação e isso vai custar caro. Entendeu? O problema não é parar. Parar de usar drogas é fácil. Mas duro para dizer esse não, você não acha que a estrutura familiar tem que ser o cerne importante? Concordo plenamente. Mas não podemos também jogar tudo em cima dos pais. Porque pais são gente. Nós temos defeitos. Claro. Nós somos imperfeitos. Outro dia eu estava questionando, será que, por exemplo, para o meu filho não usar droga eu tenho que ser cego? Não. Para o meu filho não usar droga eu tenho que estar na cadeira de roda? Sim. Porque eu estava vendo aí, parece que os filhos de pais com deficiência física são bonzinhos. Não quer dar desgosto. É. Mas, pô, eu tenho deficiência. Ou seja, o jovem também tem a sua responsabilidade. Sabe, se o teu pai é ser humano. ignorante, você vai ser? Claro. Se teu pai, de repente, é arrogante, você vai ser? Que maravilha, se o gente. teu pai é um olha, agressor? O tema de hoje é a questão da dependência química. Ligue e participe, 2379-4733. Hoje é o dia 16 de outubro. No dia 16 de outubro de 78, era eleito em Roma o Papa João Paulo II. Olha, faz tempo, hein, gente? Que data importantíssima. Aliás, ele foi eleito porque o Papa João Paulo I morreu praticamente com 2 ou 3 meses, né? E aí foi eleito o Karol Wojtyła. O detalhe do Karol Wojtyła, que pouca gente sabe disso. O Karol Wojtyła foi o primeiro Papa, depois de quase 500 anos, que não era italiano, era polonês. Olha que interessante. Hoje nós temos o Ratzinger, que é alemão. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação também, tá certo, gente? E a gente vai continuar com o programa, porque ele está pegando fogo hoje, que maravilha, com o nosso Ricardo, que é pedagogo, ele é o mestre, é palestrante também. Mas, ô Ricardo, você falou do reggae. E quando a gente lembra do pessoal do reggae, lembra logo da questão da maconha, né? E a gente sabe que há uma questão cultural, até lá na Jamaica, não digo especificamente aqui no Brasil. Nós temos aqui um cantor que é o Rafa Bira, não é cantor, ele é percussionista do grupo Babum, e é um grupo de reggae, e foi cantar, se apresentar na Jamaica. E o Bira chegou cheio de histórias e retratou pra gente a realidade. Ele falou, olha, entre o pessoal que canta reggae, a verdade é essa. O baseado lá, a maconha, é uma coisa comum, é uma questão cultural. Aí eu cito para você poder abordar essa parte do tema também. Aqui vizinha Bolívia, o Ivo Morales era o presidente do Sindicato dos Cocaleiros. Os cocaleiros são os caras que cortam lá a folha da coca. Perfeito. A folha da coca é a matéria-prima da cocaína. Imagina. E os caras fazem chá da folha da coca, mastiga aquilo. Até o Zete tomou. Lembra do Zete, goleiro de São Paulo? Exatamente, para poder combater os efeitos da altitude. Perfeito. Como é que fica essa história, cultural aí das drogas? Eu vejo assim, existe uma cultura, você foi bem claro, não é? A cultura da folha da coca realmente é uma cultura, não é? Você mastiga ela para realmente aguentar as grandes alturas. Mas eu vejo assim, sabe, a questão de você meter CO2 para dentro, vamos tirar a maconha, vamos tirar o THC daí da fita. Você está metendo o que para dentro? Fumaça. Certo. Pô, já é nocivo. Isso não tem nem preconceito, é um conceito. O cara tá com câncer, você vai falar da maconha medicinal? Dá um comprimido de maconha pra ele, pô. Vai falar pro cara fumar? O cara já tá com câncer, vai fumar? Aí pode ser utilizado como terapia. Não, mas eu tô falando, o cara tá com câncer, é inteligente, povo, todo questão mundo. Racional. Não, pô, o cara tá com câncer, cara. Você vai fumar maconha? Não tô falando da maconha, tô falando do CO2. Você vai acabar de matar o cara. O cara não pode nem ficar perto da fumaça. Vai dar cigarro pra ele? Vamos falar, vamos colocar só a fumaça, pô. Faz um mal do caramba. Você percebe que, às vezes, as pessoas, nessa tal de apologia, pra manter a viagem, ficar muito louco, querendo, os caras vão, sabe, aqui não pode. É uma viagem irracional. Pô, você tem tantas drogas no seu cérebro, naturalmente, vai fazer um rastro, vai fazer uma escalada, você vai produzir endorfina, vai fazer uma caminhada. A beta-endorfina é uma droga que só o cérebro produz. E você vai produzir beta-endorfina no sexo, no humor, e na caminhada. Sim.
Pô, cara, você tem 3 coisas boas para produzir. Quer dizer que o exercício físico, além de melhorar a sua saúde... Pô, você está produzindo uma droga que te dá prazer. Além de evitar os chamados derrames, as paradas cardíacas, saúde você pura. está produzindo automaticamente no seu corpo uma droga natural que vai te dar prazer. Eu sei que muita gente não está fazendo muita coisa, então vai caminhar. Olha, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Bom, olha, o Luan Carvalho, do Jardim Zaira, na minha querida cidade de Mauá. Grande abraço, Mauá. Beijo, pessoal. Olha, o Luan, viu, Ricardo, ele faz uma coisa que nós não colocamos ainda. A religião ajuda um dependente a se livrar das drogas? Não Ricardo? só se livrar, como ajuda também a prevenir. Eu costumo dizer que há jovens, pessoas que nunca entraram numa igreja e são espiritualistas. No nosso mundo, nós temos 4.000 religiões aproximadamente. Espiritualidade é uma só. Certo. A espiritualidade, ela faz com que a pessoa, nessa idade, principalmente aí, da adolescência, da contravenção, tenha um fator importante, que é a propriedade de se colocar no lugar do outro, não é? Isso você vai nas clínicas. Quantas vezes você vê em clínicas, por exemplo, algum escoteiro se tratando? Difícil, né? Ou um jovem do Demolay, a filha de Jó, um jovem do Lions, do Interact. Estou falando de igreja? Sim. São jovens que se preocupam com a sociedade, vão atrás, fecham uma marmita, levam para um copo. Quer dizer, eles sentem o amor. Esse jovem, quando ele usa drogas, os pais sofrem, porque qualquer pai sofre. Ninguém aguenta essa notícia. Ô, teu filho está usando drogas. Isso tá louco. Uma gota do leite materno da tua mãe já é motivo para você não fazer essa bobagem. Mas tudo bem, fez. O que acontece quando um jovem com espiritualidade faz isso? Os pais sofrem. Ele sente. Se é um jovem vazio, sem espiritualidade, não sente. Não sente. Quando os pais sofrem, eles sentem. Então droga para ele é sofrimento. Não funciona. Por isso que é importante. Então a religião é um ponto positivo. Olha, o Gordinho de Diadema. Alô, Gordinho, um abraço. Manda abraço ao Tony e Beza e diz que quer ser entrevistado. Você tem que falar com o Fábio Beza, viu, Gordinho? Liga para ele durante a semana aí para falar com o Bezinha. Um abraço. A Marlene Tartucci, de Santo André. Alô, Marlene, obrigado pela ligação. Ela é do Jardim do Estádio. Abraço ao Tony e ao professor. Professor, ela quer saber... ela é a favor de manifestações populares contra as drogas. Um excelente exemplo foi uma passeata contra o crack, realizado recentemente pelo vereador Ronaldo de Castro em Santo André. Fantástico. Toda manifestação deve existir realmente. Isso realmente vem assolando a juventude. Você percebe, o crack para mim não é nem droga. Crack é veneno, sabe? Sai do rol das drogas. Cocaína é droga, maconha é droga, LSD é droga, cogumelo é droga. O crack é pior ainda. Crack é veneno, não é? Ele formata o cérebro da pessoa. Nunca coloque a boca num cachimbo. Não faça isso. Muito bem, olha aí o conselho do mestre. Elvio Sinclair, um abraço, Elvio. Ele é de Diadema do Campanário, adorando o tema e quer saber qual... Ele já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Qual a pior droga que existe? No Brasil, o álcool. O álcool. No Afeganistão, não pode beber. Mas o álcool está parelho com o crack? Eu acredito que é assim, são drogas diferentes. O crack é muito agressivo, ele gera a dependência muito rapidamente. A pessoa fica no estado de compulsão e obsessão muito rápido. O álcool, ele tem um processo, é lógico, de instalação, a dependência. São drogas diferentes, mas por ser legalizada, o álcool é mais vendido e o álcool tá aí, a molecada tá chapando, andando com essas ampolas na rua pensando que é bonito ser feio. Então a gente tá vendo aí... Não, é verdade. Você tá vendo. De repente, o que nós temos aí é uma situação deplorável, né? Onde essa juventude, elas precisam realmente entender que tudo posso, mas nem tudo me convém no momento. Então, esperem, vira árvore, como eu já disse. Muito bem. Olha, o Lelis Claus, um abraço, Lelis. Ele é do meu querido Rude Ramos, de São Bernardo do Campo, e ele faz a pergunta que, na verdade, o professor já respondeu, se é a favor ou não da liberação da maconha. Mas é aquela questão, a maconha como terapia... Existem pessoas que utilizam, né, Ricardo? Vamos voltar na fumaça de novo? Você quer que eu insista nessa história? Não vale a pena. Você tá metendo CO2. Que terapia que é essa aí? Pelo amor de Deus. Coloca dentro pra você, de repente, o que você pode colocar? Vai? Cheira rosa. Não é o chá? Não é um chá que é feito para terapia? Não. Eu vejo assim, tudo bem. Calma. Eu acho que nós temos aí um psicotrópico que vai gerar uma adaptação no teu cérebro. E pra quê? Bengala química na tua vida? Pra quê, Sabe?
Seja sozinho, seja... Olha, a gente fala tanto em liberdade, a gente vê assim essas campanhas, assim, essas passeatas a favor da maconha, liberdade. Que liberdade? Você tá vendo todo mundo de muleta química? Não consegue ficar um dia sem fumar um beck? Você é louco? Quer dizer, cadê a liberdade? Não entendo. Muito bem. Sem contar a fumaça. 2379-4733, ligue e participe. Hoje o tema é dependência química. Nós estamos aqui com ele, o Ricardo, que é especialista nessa área e, é claro, está nos brindando com uma verdadeira aula sobre a questão da dependência química. É importante que você ligue e participe. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Com a biometria, a identificação do eleitor passará a ser tão segura quanto a votação na urna eletrônica. Votar ficará mais moderno e rápido. A biometria não deixa ninguém se passar por você. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Muito bem, minha amiga, meu amigo, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Eu sou o Tony Duarte, jornalista. Estamos aqui já há praticamente 6 meses com o nosso Eco Debates, aqui pela rede Eco TV. Hoje o tema é dependência química. Ligue e participe e faça a sua pergunta. Olha, eu vi uma matéria na TV essa semana, Ricardo, falando sobre aqueles coquetéis. Na verdade é álcool que as pessoas ingerem, só que estão colocando lá aquele chamado gelo seco. Né? E a pessoa bebeu aquilo em Londres, uma pessoa, inclusive numa cidade ao norte da Inglaterra, na região de Lancaster, engoliu o gelo seco. E tomou o gelo seco junto com o álcool e aquilo perfurou o estômago. Sim. Resultado, ela perdeu o estômago. Mas isso é uma prática comum, inclusive aqui no Brasil. Isso é um tipo de droga também, né? Eu acho que é falta de informação, pelo amor de Deus. Uma pessoa precisa saber que o gelo seco, ele é corrosivo. Mas é moda hoje, né? Eu sei, mas pelo amor de Deus, você pode colocar um gelo
gelo seco, de repente, eu acho que até no bom senso, de um buffet até de classe AB, você fazer tudo saindo fumacinha, é bonito. Certo. Agora, puxa vida, as pessoas precisam entender que... Não para ingerir. Isso está na escola, isso não é um problema nem com a... Isso está na escola. Isso é um professor que vai ensinar esse jovem que o gelo seco ele é nocivo, é corrosivo. Se você ficar segurando o gelo seco por mais de 15 segundos, você vai queimar toda a sua mão, vai perfurar ela. Certo. Né? Agora, lá o menino que estava lá, de repente, na danceteria, na balada, colocou um lenço de lança-perfume, ficou ali, deu aquele balão, ele caiu e continuou com o lenço, ele entrou em óbito, por quê? Entendeu? Por quê? Foi uma fatalidade. Quantos, muitos, de repente, não estão aí indo numa droga de carnaval, que era brincadeira de carnaval, né? Muito bem. Cloroforme, aquela coisa toda. Nós temos aqui ainda a ligação do Ricardo Cassim. É isso, Bruno? Ricardo Cassim, um abraço, Ricardo. Ele é do Bela Vista. Bela Vista é o Bexiga, em São Paulo. Olha que maravilha. Ele está acompanhando o programa pela web. www.redeecotv.com.br. Um abraço, Ricardo. Ele assiste ao programa pela primeira vez, né? E se interessou bastante. Um grande abraço, continue assistindo. Você pode ligar, você não fez nenhuma pergunta, mas se quiser, aproveite, viu, Ricardo? Um grande abraço. E nós temos aqui também o Danilo Lacerda, de São Caetano do Sul, do Santa Paula, São Caetano. Danilo, obrigado, Danilo. Qual a diferença, o professor, entre dependência física e dependência psíquica? Existe o que a gente chama da dependência física, que é o estado da acomodação das drogas no seu organismo. As células ficam todas encharcadas pela substância. Há casos que nós temos aí de que na laboterapia de recuperação de cocainômanos, por exemplo, o suor chega a cheirar éter. Não é? Tipo, você vê o tamanho, então está todo impregnado. Agora, a dependência psíquica, ela está muito ligada ao ritual, ok? Muitas pessoas têm dificuldade para largar uma maconha por causa do ritual, né? Aquela coisa de chavar, montar, pá, pitar, a coisa toda, né? Caminhar. Quer dizer, a dependência, a gente costuma dizer assim, ela existe, ela orgânica, né, e psíquica. Por exemplo, o que envolve, por exemplo, o ritual que... Aquela substância pelo que o adicto, quer dizer escravo, drogadicto, escravo das drogas. Bom, a gente fala muito adicto e não sabe o que é. Adicção, escravidão. Né? Então essa pessoa, por exemplo, ela tem um ritual de que todas as vezes que ela vai para aquela cidade, ela cheira. Entendeu? Aí ela entra em recuperação. Isso é psíquico. Quando ela vai para aquela cidade, a compulsão dela vai ser maior. Entendeu? Porque há símbolos psíquicos, né? Assim, vamos dizer assim, símbolos físicos, né? Que vão gerar o processo de obsessão e de compulsão daquele processo de anestesia da recuperação. Porque recuperação é anestesiar o processo, não é? Por isso que precisa parar. Você vai no médico, por exemplo, o médico você fala assim, doutor, eu sou um dependente químico, quero ajuda. O médico olha para você e fala assim, você precisa parar, meu. Claro. Ô, doutor, mas eu quero parar, dá receita. Tem receita não, precisa parar, meu. Entendeu? E para parar? Então, muitas vezes o caso requer internação. E eu vou falar para vocês, pais que estão me ouvindo, viu? A vida vale mais que um trauma. Percebeu que está perdendo? Porque o certo dessa vida, meu querido, é filho enterrar pai, viu? Pais não devem enterrar filho. Então, percebeu que está aí desandado, está correndo risco de vida, interna. Ô Ricardo, um dos tópicos da sua palestra é a questão da droga no ambiente corporativo. Como é que é isso aí? Toda empresa está preocupada. Hoje, em todas as CIPATs que eu tenho passado, abraço a todas as empresas, ThyssenKrupp agora, Delphi, empresas pequenas como a Eutec, empresas aqui, ali, Sabesp, Petrobras, todas estão extremamente preocupadas e já é tema obrigatório na CIPAT, você sabia disso? Sim. Dependência química e DST-AIDS, não é? Então, eu acho que assim, como diz o Laranjeira, com muita propriedade em suas declarações, qual eu tenho, e até proclamo, até dentro do meu próprio folder, chega a 13% o número de dependentes químicos dentro das empresas. E as empresas, muitas, né, que já estão realmente, entendem que não é mais vício, lembra aquele papo? Não é mais vício, é uma doença, estão percebendo que vale muito a pena investir no tratamento do que mandar esse colaborador embora.
Já visto que a Shell já proclamou também que a cada dólar investido na recuperação de um colaborador dependente, você tem até 4 de lucro, de produtividade nesse dependente que vai amar melhor, comer melhor, trabalhar melhor. Mas parece, pelo que você está falando, que as empresas, que a iniciativa privada está mais preocupada com o combate às drogas do que as políticas governamentais. Olha, eu acredito que nós perdemos o trem da história nesse sentido. E você está com toda a razão e eu assino embaixo. Eu acho que as políticas hoje, elas precisam ser mais precisas na prevenção. Vocês precisam capacitar pessoas que possam chegar nessas escolas no momento correto, entendeu? E chacoalhar essa moçada, proclamar essa doença terrível, fazer com que esse jovem entenda que não é experimentar droga, ele não tem que dizer não às drogas, ele tem que dizer não a uma doença terrível que vai realmente prejudicá-lo para o resto da sua vida. Mas, Ricardo, como fazer isso? Porque há bem pouco tempo atrás você acompanhou melhor do que eu, sabe melhor do que eu, a Cracolândia, ali, na chamada Boca do Lixo, no centro de São Paulo, entre a Estação da Luz e a Estação Sorocabana. Nós temos ali a Cracolândia, a questão já de quase 20, 30 anos. Houve uma ação do governo estadual e do governo municipal, Prefeitura de São Paulo, que desalojou dali aqueles viciados e acabou criando Cracolândias 1000 pelo Brasil afora. Outro dia foi encontrado gente da antiga Cracolândia de São Paulo em Campinas, Ricardo. Que política maluca é essa? Eu fiquei sabendo que nem traficante gosta de crack. Porque os caras ficam... Se um cara tá fumando crack, você joga um monte de arroz debaixo, vai fumar todos os grãos de arroz. Pra você ter uma ideia do que é a obsessão. E eu acho que muito do que a imprensa está fazendo está ajudando. Porque cada vez que aparece a cena da Cracolândia, dessas pessoas, a própria juventude fica bem esperta em relação... Abismada, né? Eu acredito que é assim. Quer um exemplo bom? Curiosidade. Não é uma coisa que pega na tal da adolescência? O jovem é curioso. Sim. Aí você está na fila daquela montanha-russa. De repente o carrinho lá, que nem aquele do Hop Hari agora, o tubo... O Torre Eiffel lá, não morreu uma menina lá? Aquela fila, depois que aquela menina caiu, ficou... Acabou. Eu tô falando que às vezes que nós temos que aproveitar, que eu não falei, eu perdi a Elis Regina, né? Eu já assustei. Sim. Né? O outro perdeu agora a outra, sai da fila. Mas qual seria a ação ali, no caso, ao invés de acabar com a Cracolândia? Ali vai ter muito óbito. Vai ter muito óbito, porque você não tem... o aparato, porque, olha, eu vou te explicar para você de uma maneira bem clara. Você tem 2 moradores de rua, os 2 usam crack. Ficou claro isso? Ótimo. O que eu faço para ajudá-los? Eu dou um amigo, um trabalho e um abrigo. 3 coisas, entenderam? Um amigo, um trabalho e um abrigo. Dei isso aos 2. Um parou. Realmente o problema era social. Sim. O outro não, porque orgânico. Esse não tem hoje, eu acredito, não sei se tem, mas eu acredito que não tenha, o tratamento adequado. Você não pode fazer pizza, botar o cara de repente 15 dias dentro de um lugar fechado e falar para ele parar e encher ele de remédio. A hora que ele sair de lá, ele vai voltar a usar. É um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que envolve toda uma expectativa diferente. Muito bem. É outro papo. Falta 14 minutinhos para meia-noite. Este é o programa da virada, o Eco Debate. Saerna Miller de Santo André. Santo André do Jardim, né? Né, Bruna? Do Jardins, legal. A Erna Miller, um abraço, Erna. O que são drogas leves? O que são drogas duras? É a pergunta dela, né? Manda abraço ao amigo Tony e diz que me viu na estação de Mauá, minha querida cidade de Mauá. Um abraço, você poderia ter se aproximado e a gente teria ali batido um papo com certeza muito produtivo. É muito bom essa nossa amizade. Erna, Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Então, Ricardo, o que são drogas leves e as drogas duras? Tem essa... Eu não tenho essa definição. Cada droga tem sua batida, ok? O que o cigarro faz, o álcool não faz, ok? O que o álcool faz, o crack não faz. O que o crack faz, a cocaína não faz. Não tem droga leve. Não, já tem pesquisas, por exemplo, que a maconha de 30 anos atrás, ela tinha 4% de delta-9 THC, que é o princípio ativo psicotrópico. Hoje, a maconha está chegando com a 26. Então, já há estudos que a molecada está surtando, ficando tudo louco com essa maconha, que a gente acha que, alguns ainda acham aí, os maconheiros velhos, e o doutor, esqueci o nome, daquele do Fantástico, lá o doutor...
Drauzio Varela. Nossa, ele tem um texto, procurem, chama Maconheiro Velho. Esse homem dá um show, entendeu? Falando desses maconheiros velhos que acham que a maconha de hoje é fraca. Você está totalmente adaptado, o THC invadiu o teu cérebro de uma tal maneira que você não sente mais nada, essa que é a verdade. Agora, vem cá, presta atenção no que eu vou falar agora. Por exemplo, existem estudos, por exemplo, que a maconha, ela pega a sexualidade, ela é uma substância oleosa que se aloja nas glândulas hormonais, e a sexualidade é toda hormonal. Então, por isso que mexe com a sexualidade. A droga gera impotência. Não digo isso, presta atenção, não é que gera impotência. Por ela se adaptar e se alojar na hipófise, e a hipófise é a rainha da sexualidade, o que pode acontecer é que a pessoa ache, por exemplo, que está perdendo atração pelo sexo oposto. E não é. Ele é hétero, ele não é homossexual. Né? Eu acredito que o homossexual nasce homossexual. Mas cria uma sensação. E isso pode dar um trauma, porque ele vai ter uma experiência homossexual. Preste bem atenção, hein? E não é, pô. Você é hétero, cara. A hora que parar de fumar maconha, fica o trauma. Droga. Não sei, droga é uma droga, Albert gente. Einstein, bom site, do hospital Drogas Sem Distorção. Ouviu aí, Bruninho? Muito boa, muito gente, boa. Olha, a gente vai ter que ir para um break. Eu tenho mais 3 ligações aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um break e a gente volta daqui a pouquinho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Bem-vindo! Você está na Delegacia Eletrônica, um canal direto que permite registrar o Boletim Eletrônico de Ocorrência. Este é um documento oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, igual ao feito na delegacia, e será assinado por uma autoridade policial. O Boletim Eletrônico de Ocorrência serve para registrar furto ou perda de documentos, de celular, de veículos e de placas de veículos. Aqui também pode ser registrado o desaparecimento de pessoa ou o encontro de pessoa desaparecida. O preenchimento do boletim eletrônico é rápido e fácil, mas se você tiver alguma dúvida, pode contar com a gente. Estamos aqui para ajudá-lo. Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e, com o tempo, pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br. Ok, meu amigo, minha amiga, 2379-4733 é o telefone que você pode ligar e participar. Ô Ricardo, nas suas palestras, até o Beza colocou aqui, você usa um tópico que se chama, entre aspas, que nada atrapalhe os sonhos dos meus filhos. Como é que é essa ideia? A ideia é a chamada. Muitas vezes você faz uma palestra na escola, o que acontece, né? Põe lá. Os filhos e as drogas. Nenhum pai vai, sabe por quê? Porque nenhum pai tem problema. Então, nós usamos, né, de uma estratégia, quer dizer, no procedimento, né, de sedução, né, que nada atrapalhe os sonhos dos meus filhos, ok? Quer dizer, né, não existe a palavra droga, que ainda é pejorativa, as pessoas entendem como vício, entendem como algo realmente que não está acontecendo, né? Eu costumo dizer que a primeira droga que entra na vida de uma pessoa é o álcool, ponto, né? Então é como se fosse uma lagoa e a mídia trabalha muito isso. Agora vamos lá. Não seja quadrado, você tem que ser
redondo, né? Aquela que desce redonda, Isso, né? De um lado aqui, Juliana Paz, do outro lado aqui, né? Devassa, né? Então você tem que o quê? Isso é lagoa. A lagoa é muito sedutora. A mídia apresenta, às vezes, a bebida como algo muito, sabe, bonito. E no final vem lá, no bebo com moderação. Quer dizer, legal. Bem pequenininho. De cada 100 jovens que entram nessa lagoa, 15 vão descer a correnteza. Que é lá embaixo o problema. É isso que o Gabata trabalha. A correnteza, é difícil. Porque ele começou na lagoa. Desde 81 eu trabalho com isso. Eu não conheço um jovem que começou usando droga proibida. Todos começaram na lagoa. Você acha que a bebida e o cigarro, a bebida é tão ruim quanto o cigarro? Não, eu acho assim, que a gente precisa ponderar o que é. A pessoa, de repente, ela pode ser identificada como dependente ali, no álcool. Não precisa chegar na cocaína. Ou não precisa virar um alcoólatra caído no chão. Eu acho que aí que tá. Que nada atrapalha os sonhos dos meus filhos é você dar à família a leitura, né, de intervenção primária. Mas você fala da mídia, na questão da mídia, eu me lembro que nos anos 60, nos anos 70, nós tínhamos muita propaganda de cigarro. Sim. E essa propaganda, ela praticamente, graças a Deus, foi banida da mídia. Imagina, fumar cigarro hoje é que nem fumar maconha. Pois é, mas você acha que essa propaganda em relação às bebidas alcoólicas, a tendência é que se aconteça isso também, A Ricardo? tendência, eu acredito que é essa, mas o álcool sempre vai fazer parte da mesa. Eu acredito que ele não vai sair, principalmente não é como o cigarro. No Ocidente. Não. Olha, agora o cigarro, a tendência dele cada vez, sabe, eu acredito que essas empresas já estão com câncer. Né? Essas empresas do cigarro já estão com câncer. Muito bem. A Letícia de Diadema do Eldorado do Munhoz. Um abraço para o Tony, ela manda. Muito obrigado, Letícia. Um abração, viu? Qual a diferença, Ricardo, entre descriminalizar e despenalizar as drogas? Eu acredito que descriminalizar é entender o dependente, né, não como um criminoso. Agora, despenalizar é tirar, por exemplo, toda a pena jurídica, hoje no Código Penal, né, que implica prisão, etc. e tal. Então, eu acho que estão duas coisas, não é muito minha praia, mas eu acredito que são duas coisas assim distintas, né? Despenalizar significa, né, dar essa ideia de pena, né, de punição. E descriminalizar é entender o dependente não como um criminoso. Eu tenho aqui um telefonema, é a Nathalie, né, Bruninho? Nathalie Luzia, um abraço, Nathalie. Ela é de São Bernardo, no centro. Manda abraços e parabeniza o programa pelo pioneirismo da região e torce para que a rede Eco TV continue crescendo. Deus te ouça, minha querida Nathalie. Deus abençoe você, minha amiga. Que maravilha. Eu sempre costumo dizer que o mais importante desse programa e da rede Eco TV não é o Tony Duarte, não é o Vander von Leifert, não são os nossos entrevistados, não é o Elton, não é nenhum de nós aqui. É você, meu amigo. É você, minha amiga. Você que nos dá o carinho e o prestígio da sua audiência. Sem sem você, nós nada somos. Obrigado pela sua audiência. Eu tenho aqui, a gente já vai para o final do programa, a Palmira Barbosa manda beijos ao Tony. Obrigado, Palmira. A Palmira é de Santo André, Vila Assunção. E ela pergunta, o Ricardo, a recaída é fator do trauma causado pela internação de forma traumática, ou seja, uma internação à força, Ricardo? Não, não é não. A recaída, ela faz parte da doença. Alguns diziam que fazia parte da recuperação, que era normal recair. Aqui numa grande empresa automobilística aqui de São Bernardo do Campo, eu lembro que fui num grupo e eles têm um trabalho, né, já há décadas, né, de recuperação e apoio às famílias de dependentes dentro da empresa. E subiu lá o gerente da área de saúde e ele foi bem claro no púlpito, né? Ele falou assim: nós vamos continuar tratando nossos dependentes químicos, né? Eles merecem uma chance e vamos continuar tratando. Aí ele parou, olhou bem para o público e disse: só que o dinheiro é findo. Se você recair, você vai para a rua. Eu achei isso lindo. Já trabalhou prevenção de recaída. Muito bem, deixa eu... Muito essa vergonhada. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo, é o Edu e o Ricardo Macários, do Beleza em Destaque. Um abraço também para o doutor Cristiano e a sua Márcia. Para você, Cristiano. Eloy Carlone, alô, meu amigo, ele da Estância do Alto da Serra. O Marcos Moreira, muito mais que batom, nosso amigo. O Robson Dias, um abração, Robson. E também o Marino Bonac, que segundo o Fábio
Beza, o Marino Bonac é quase um Raul Cortez. Um abraço, Marino, Deus abençoe. São nossos amigos e parceiros aqui da Rede Eco TV. Olha, a gente infelizmente não tem mais tempo, né? Mas eu vou pedir então 3 minutinhos para encerrar. Olha só, uma palestra fantástica nos concedida aqui pelo Ricardo Galhardo Blanco. É um nome bem castelhano esse, Galhardo, né? Ô Ricardo, fica à vontade, que a gente não tem mais tempo, para você poder fazer aí a sua fala final. Tony, você sabe que é um prazer, né? Eu tenho te acompanhado já, né, nessa sua trajetória. Você é um grande âncora, acho que o teu trabalho é fantástico e deixa a gente muito à vontade aqui para estar falando, né? Estamos aí, o mundo é uma ervilha, né? Através dos meios de comunicação, através dos nossos contatos, né? Você entrar em contato, por exemplo, com a Eco TV, você vai ter meu contato. Se precisarem, né? Lógico, vamos na sua escola, vamos na sua empresa, não é? Contem conosco. Né? Quais são os seus contatos, Ricardo? Eu tenho, o principal é o meu e-mail, que é, você pega o G do Galhardo, né? Que é o G Blanco. Então fica gblanco@terra.com.br. Esse é o meu contato principal. Né? E tem lá o site, você vai, de repente, escrever o meu nome, Ricardo Galhardo Blanco, lá no Google, vai aparecer uma série de situações, de coisas que você poderia estar entrando. Então, um abraço a todas as cidades, Cuiabá agora chegando lá, né? Nós estaremos lá agora, a partir de domingo até segunda-feira, um trabalho incrível, né? Dos distritos de Guia, né? De Iguaçu, né? Saímos agora depois para Uruguaiana, né? Estaremos lá também, um abraço pessoal de... Bom, eu sou abraço de cidades aqui, né? Bom Despacho, Divinópolis, quer dizer... Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, né? Vocês estão fazendo realmente esse agente de prevenção, esse professor, fazer a molecada pensar, fazer colaboradores de empresas pensar, porque é isso. Eu não faço palestra, eu faço os outros pensar. Muito bem. Ricardo Galhardo Blanco, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Gente, não temos mais tempo. A gente deve voltar agora na quinta-feira com mais um programa ao vivo, a partir das 11 da noite. No sábado e no domingo é o reprise dos programas. Esse programa com o Ricardo, você vai assistir ele, não é, Elton? No sábado, né? Sábado às 11 da noite. O programa da quinta-feira, o reprise é domingo às 11 da noite. Então, até quinta com mais um encontro com o nosso Eco Debates aqui pela Rede Eco TV. Um abração, gente. Tchau.